Eu já respondi, na verdade, eu já recebi essa pergunta várias vezes e eu sempre achava que a resposta era óbvia, porque todos os materiais de cursinho, em geral, eles são muito parecidos e eu nunca percebi, assim, nunca me vi fazendo nada demais além do que era estabelecido pelos materiais de pré-vestibular. Mas eu só fui me dar conta esse mês que, na verdade, foi tudo um acúmulo de um processo. Então, eu comecei a estudar para o colégio militar no 5º ano, para passar no 6º, né? E desde então eu tenho o hábito de estudar sempre. Não que eu sempre tenha tirado boas notas, porque eu nunca tive uma inteligência além do normal, eu sempre estudei. E eu percebi que, na verdade, o vestibular é só o que você aprende desde o 6º ano e o ensino médio é uma revisão do que você vê no Fundamental 2. Então foi um acúmulo de todos os estudos que eu fui fazendo durante todo esse tempo. E no vestibular foi muito simples, assim. Eu fazia o que o material propunha, então eu estudava só o que tinha no material, na ordem que tinha no material. As aulas mesmo, eu não prestava muita atenção em todas elas, porque às vezes dava sono, às vezes dava canseira. Enfim, tinha aulas que realmente eu dormia, assim, mas eu sempre me propunha a estudar aquela aula pelo material e fazer os exercícios propostos pelo material. Eu até postei algumas vezes aqui o cronograma que eu tinha, que eu ia preencher nas caixinhas conforme eu ia fazendo. E basicamente eu ia pra aula de manhã, de tarde eu almoçava e fazia uma soneca. E depois eu estudava, assim, até umas 6 horas da tarde, tomava banho e ia dormir e fazia isso frequentemente. E final de semana eu não estudava, eu tinha aula no sábado e depois eu não estudava. E pelo menos uma vez por semana eu dormia a tarde inteira porque, né, adolescência, dá canseira mesmo. Então foi uma jornada que eu tive que ter o hábito, mas eu acredito que foi muito mais fácil porque eu já tinha construído uma base de estudar sempre, já tinha revisado aquele conteúdo várias vezes. Então eu acabei construindo fichas que me ajudaram muito, então eu revisei essas fichas antes de uma das provas do vestibular, que foi a que eu fui melhor. Inclusive foi a que eu passei em primeiro lugar. E me ajudou muito essas fichas, então conforme eu ia fazendo as aulas, eu ia fazendo essas fichas e revisava sempre. Eram fichas físicas, então eu sempre estava olhando para elas mesmo que sem querer. Antes da prova eu revi elas. Então é um pouco de tudo, assim, não tem algo específico ou algo extraordinário que eu fiz para poder ter passado no vestibular. O que eu faria hoje seria ter estudado melhor para as questões discursivas, estudado melhor para a redação, que sempre foi um ponto fraco que eu tinha, porque eu sempre tinha muitas ideias e não sabia organizar muito bem elas. Sempre acabava fugindo do tema ou então passando do limite de linhas. E acho que eu teria feito basicamente isso de diferente, assim. Porque a minha nota na segunda fase do vestibular não foi tão boa quanto na primeira fase, mas mesmo assim eu tive uma colocação muito boa e passei entre os primeiros lugares do segundo semestre.